Bom dia. Como estamos com microfones individuais e mantendo o distanciamento, eu estarei retirando a máscara para facilitar o áudio do microfone. No momento, então, damos por aberta a reunião de convocação da secretária da Administração, Cristiane Cunha, secretário da Educação, Nelson Egon Geiger Filho, e o presidente do FAPES, Júlio Eduardo Hofster Tavares, para a reunião com a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Ciência e Tecnologia, usando da prerrogativa regimental preconizada pelo artigo 196 do Regimento Interno. A reunião estava agendada inicialmente para o dia 29, às 8h30, devido a uma agenda da secretária da Administração e também do secretário da Educação. Nós entendemos a necessidade deles estarem nessas agendas e foi, então, transferida para amanhã de hoje, às 8h30, e estamos começando a reunião às 9h, por questões técnicas. O tema, então, a ser tratado é sobre o FAPES, o enquadramento dos profissionais do magistério inativos, o enquadramento diante do novo plano de carreira, lei complementar número 39, de 31 de dezembro de 2019, da qual esta comissão já havia tratado em fevereiro, e ficamos aguardando um retorno, e na época o secretário da Administração era o senhor Marcos Maranata, e a comissão não obteve até então este retorno por escrito. Diante disso, então, a comissão resolveu então convocar a secretária da Administração e o presidente do FAPES para analisarmos como está o procedimento daquilo que foi tratado desde fevereiro para este enquadramento. Também estaremos no segundo momento tratando dos contratos administrativos da Secretaria da Educação, que estão alguns em fase de não renovação. Então, estaremos dividindo em dois momentos. Temos presente aqui também, pela comissão, eu como presidente da Comissão de Educação, o vice-presidente está representado pela sua assessora, Clair Jaz, e a presença aqui também do secretário, o vereador Marco Longaray, que também é componente da mesa diretora desse Poder Legislativo. Nós enviamos, então, no questionamento para o FAPES, nós perguntamos, então, quais procedimentos foram tomados após a convocação de fevereiro, quando tratamos do enquadramento dos inativos frente ao novo plano de carreira do magistério, que até o presente momento não respeita a Constituição Federal, e enviamos no anexo a orientação técnica IGAN 46.725 de 2020, que foi consulta desta comissão através do seu presidente. Nós tivemos, então, como resposta, e eu vou primeiro fazer a leitura do documento que nós recebemos, Camaquã, 27 de outubro de 2020,
O Conselho Administrador do FAPES recebeu no dia 23 de outubro do corrente ano o ofício 339 de 2020, oriundo do Poder Legislativo, onde solicita esclarecimentos aos procedimentos tomados em relação ao enquadramento dos inativos frente ao novo plano de carreira do magistério. O Conselho Administrador do FAPES tem recebido diversos questionamentos e solicitações de muitos professores de diferentes níveis e classes sobre reenquadramento dentro do novo plano. Efetuamos estudos minuciosos quanto às solicitações, quanto à legalidade dos pedidos, diversas dúvidas surgiram e muitos trabalhos voltados ao tema exigiram atenção e jornada extra de trabalho de todos os membros do Conselho Administrador. Diante do volume de serviços e a complexidade, o Conselho Administrador do FAPES tem trabalhado com auxílio técnico na área jurídica para a tomada de decisões. No tocante, os procedimentos adotados para o enquadramento dos inativos no novo plano de carreira do magistério, informamos que, após superado o entendimento inicial e em face da lei não abordar ou fazer referência aos inativos, buscamos orientações junto aos órgãos de assessoria, dentre eles a Procuradoria Municipal e DPM Rio Grande do Sul e órgão fiscalizador TCE Rio Grande do Sul, em busca de segurança jurídica necessária para evitar pagamentos indevidos. A partir das orientações e com base na legislação e jurisprudência, iniciamos os trabalhos para realizar no menor prazo possível o enquadramento devido por classe e por titulação dos inativos, analisando a situação individual dos mesmos na data de sua aposentadoria. Esclarecemos que a celeridade dos trabalhos foi prejudicada devido ao distanciamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19, pois trabalhamos com um sistema de revezamento a fim de respeitar a legislação de segurança quanto à saúde e possibilitar os trabalhos com segurança, pois os trabalhos necessitam de buscas em arquivo para consulta nas fichas individuais de cada servidor inativo. Comunicamos que os trabalhos estão em andamento com previsão de pagamento para o mês de novembro de 2020, dos casos ainda não atendidos de todos os direitos retroativos ao início da norma legal. Por fim, solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito que encaminhe a manifestação ao Conselho. Ok, aí aqui conclusão do... com tal resposta, apenas deixar claro aqui, quando o texto diz que a lei não fala dos inativos, na verdade, esta comissão de educação, no ano passado, era a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós, os três, debatemos incansavelmente, por um bom período de tempo, este projeto de lei, do qual eu tive a oportunidade de também ser o relator. E por diversas vezes fomos questionados, porque o projeto é do Executivo. Nós fizemos diversas alterações e sugerimos muitas alterações. Então, o projeto inicial do projeto final ele é extremamente diferente. Mas dizer que não está falando dos inativos no plano de carreira do magistério, porque não há necessidade de falar dos inativos no plano de carreira. O plano de carreira é para os ativos e quem determina a aplicabilidade aos inativos é a Constituição Federal. Então, desde o início, nós sempre dissemos e esclarecemos para os inativos que a Constituição Federal é que trata dos inativos. E aí quero aqui, antes ainda de passar para o presidente do FAPES, apenas parte dessa orientação técnica que diz o seguinte: a paridade se resume ao direito do servidor ou pensionista de ter seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificada a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu a referência para a concessão da pensão, como esclarece o artigo 7º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, que diz o seguinte: observado o disposto no artigo 37(11) da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo 3º desta emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei. Desta forma, dizendo que nós entendemos, então, que não houve na lei um equívoco do Poder Executivo, ao não citar os inativos, como também não houve esse equívoco da parte da comissão e nem do Poder Legislativo, por entender que a Constituição Federal é que realmente determina o procedimento. E, portanto, apenas na hora do enquadramento, então, é que houve essa questão para ter uma garantia jurídica, foi o que eu entendi no documento que está presente, e aí, diante disso, passo já a palavra de imediato ao presidente do FAPES e, na sequência, também para a secretária da Administração. Pode falar, dá. Só no microfone, porque como está sendo gravado... Bom dia a todos presentes. Cumprimentar os vereadores, o vereador Marco, o vereador Clayton, os secretários, secretário Nelson da Educação, a secretária Cristiane do Planejamento, demais colegas servidores presentes. Eu gostaria de pedir para o vereador Clayton, que eu não tive acesso a esse anexo aí, dizer qual foi a data foi desse questionamento do jurídico, né, do questionamento da Câmara, na verdade, né, para o IGAN, qual foi a motivação dele, né? Pelo que deu a entender, também a Câmara também ficou com dúvida e fez o questionamento ao IGAN, é isso? Que data é isso? Na verdade, nós já havíamos questionado o IGAN, e nós temos 18, o primeiro parecer da comissão. Não, eu estou recapitulando. Nós já havíamos, enquanto o projeto tramitava nesta casa, feito diversos questionamentos ao IGAN. E todas as vezes que nós questionamos a respeito dos inativos, sempre nos fora respondido que a Constituição Federal é que trata dos inativos e que a paridade está regrada na Constituição Federal. Diante disso, nós tivemos sempre este entendimento, inclusive a reunião de fevereiro, nós apontamos que tinha problemas no enquadramento e nós ficamos aguardando, então, uma posição do Poder Executivo após a reunião, porque o Poder Executivo ficou de fazer uma análise e nos responder. Como não houve, e o que a comissão fez aqui? Fez mais um questionamento, e aí mais incisivo na questão da Constituição Federal, para trazer uma clareza maior, para que nós pudéssemos, então, estarmos sentando com o Poder Executivo e trazendo esse questionamento. E a data de resposta desse parecer do IGAN, data de 22 de setembro de 2020. E esse documento estava no anexo da convocação ao Poder Executivo enviado no dia, agora, no memorando 300 de 22 de outubro de 2020. O vereador,
nós lá do FAP, o senhor sabe que nós não temos jurídico, né? Nós nos recorremos ao setor técnico jurídico da nossa prefeitura e também da DPM. E, assim como vocês, também tem um órgão de consultoria jurídica de vocês, órgão técnico lá, o IGAN. E esse parecer do IGAN, de 22 de setembro, aí também me parece que ele veio, eu não li ele, mas me parece ali que ele vem a falar do mesmo entendimento, do mesmo consenso da DPM e do nosso setor jurídico da Prefeitura, da Procuradoria Municipal. Mas, claro que, se foi consultado o IGAN, assim como nós consultamos o jurídico da Prefeitura e consultamos a DPM, para saber essa orientação técnica, né, porque a gente tinha dúvidas, né, senão a gente não tinha perguntado para eles, né, para obter essa maior segurança jurídica. Nós lá do FAPES, lá, como já todos sabem, mas é bom ser falado que nós não temos um jurídico do FAPES, né, exclusivo, né, nós nos recorremos ao jurídico da nossa prefeitura e o da DPM, né, a fim de buscar, né, não fazer nada errado, não fazer nada ilegal quanto à tomada de decisões, né, então a gente busca esse auxílio técnico. São mais de 250 professores, né, então cada um é uma vida, cada um tem que ser analisado minuciosamente, não pode ser assim feito às pressas, né, para não cometer injustiças com A ou com B, obedecendo aí os princípios, né, constitucionais, né, quanto à impessoalidade, principalmente. Nós fizemos vários estudos, muitos desses professores já estão enquadrados, já estão recebendo tudo certinho. Outros ainda tinha algumas dúvidas do FAPES quanto ao enquadramento, que o enquadramento é muito amplo, né? Tem enquadramento em relação à classe, em relação ao nível, aqueles com paridade, sem paridade, então cada um é uma vida. Tem aqueles professores que trabalharam a vida inteira na prefeitura municipal, outros trabalhavam no comércio e depois, a partir de uma certa data, ingressaram na prefeitura. Alguns... então, cada vida é diferente. Então, o que o FAPES tem feito? Nós temos pareceres com nós lá, que nós buscamos junto com o nosso jurídico e com a DPM desde janeiro, trabalhando nessa questão. Depois de fevereiro viemos aqui, março continuamos seguindo, aí depois lá para final de março já iniciou o Covid, já iniciou a travar o andamento normal das coisas. Mas o FAPES tem, sim, se dedicado bastante parte do seu tempo. Pode acompanhar até com os colegas da Câmara que participam do FAPES aqui, né? A Andréia e a Nelly, né? Perguntarem para elas, elas vão dizer o volume de trabalho que levam para casa para fazer, finais de semana e depois do horário. E uma pessoa faz e o outro revisa para não ocorrer erros, né? Minimizar os erros, né? E eu acho que atualmente, né, o que está ainda por ser implantado, que não foi implantado, em relação ao plano de carreira, seria a questão em relação àqueles professores do nível 3, que baixou o coeficiente de 1,5 para 1,4, e nós pedimos parecer quanto àqueles que tinham paridade, se eles iam levar classe ou não. Por causa que nós do FAPES temos ali dúvidas, se eu não me engano, em relação ao artigo 14 e o 34, lá da Lei Complementar 39, que uma hora ali falava que era em relação... Deixa eu ver. Falava que não se tratava mais de mudança de classe, sim promoção por merecimento, né? Era tempo mais merecimento, não era só mais o tempo, né? Então mudou, e aí a gente queria saber se eles iam ter direito ou não nisso aí.
Aí o FAPES ficou dividido, alguns achavam que sim, outros achavam que não. Aí, então, esse foi um dos questionamentos que nós fizemos no dia 6 de agosto para a DPM. A DPM nos mandou essa informação número 2218. E lá no item 5.1, que a gente fala em relação a isso da paridade do enquadramento, né, de nível e classe, né, ali ela nos trouxe uma clareza maior, né, que hoje, né, não se dá, né, mediante promoção, aqui botei aqui assim, ó, assinalando que a alteração de classe se dá mediante promoção aos professores em exercício, conforme lei complementar número 39. Então nós ficamos em dúvida se esses professores, se eles iam ser merecedores, né, iam ter mérito para ser abrangidos por essa lei, né? Fala assim, ó, promoção aos professores em efetivo exercício. Em efetivo exercício a gente entende que já não faz mais parte dos inativos, né? Então nós ficamos com essas incógnitas, né? E já que o atual plano de carreira não utiliza o termo classe, e sim referência para os fins de promoção. Então, nós do FAPES lá ficamos pensando, referência para fins de promoção, sendo um dos critérios o tempo, 4 anos, e outro dos critérios, merecimento. Como é que eu vou avaliar o merecimento de um professor que está inativo já há décadas, né? Então, nós ali buscamos compreender melhor, né? Pedimos orientação, então, dos nossos técnicos lá da Prefeitura, do Procuradoria Municipal, dos advogados também lá da DPM, assim como vocês da Câmara também fizeram lá para os advogados do IGAN, e todos eles acho que foram no mesmo sentido. Acho que não houve divergências assim gritantes entre um e outro, acho que foram mais ou menos todos eles coincidiram, né? Então, desde isso, né, desde da data de 6 de agosto, que foi o último parecer que nós pedimos, que chegou da DPM, desde essa data nós temos trabalhado para enquadrar os demais professores que ainda não tinham sido enquadrados, né? Tem professor do nível 1, 2 e 3. O 1 e o 2, no nosso entendimento, já tinham sido enquadrados, né? E faltava aqueles do nível 3 por serem enquadrados ali, né? Por causa dessa questão da paridade, questão da redução do coeficiente. E as gurias do setor pessoal lá, que trabalham na folha de pagamento e são do FAPES, a Regiane, a Andréia, elas têm... Não, a Regiane e a Andriele, elas têm puxado à frente nesse trabalho. E nós, como nós não somos do setor pessoal, mas somos do FAPES, estamos auxiliando no que a gente pode, né? Trabalhos burocráticos, consulta das fichas, né? Para levantar de forma correta, né? Para não pagar errado, em resumo, né? E se tu paga menor, pode estar gerando um passivo para o FAPES. E se tu paga maior, depois tu vai ter que entrar para o judicial ou extrajudicial, para o servidor estar devolvendo. Então, nós do FAPES lá, a gente tem as nossas reuniões lá, são bem democráticas, a gente coloca tudo em votação lá, não é o que eu falo, não é o que a Andriele fala, né? É o que a maioria decide, e tendo dúvidas a gente consulta o jurídico, pensando sempre na legalidade, principalmente. E aí, nós estávamos inicialmente tínhamos pensado em pagar metade desse grupo, né? Tentar pagar metade desse grupo agora no mês de outubro e a outra metade no mês de novembro. Era a previsão inicial, né? Esses restantes que não estavam percebendo ainda, né? E aí gerou-se dúvidas lá, né? Numa das reuniões, olha, mas nós não vamos estar atendendo o critério da impessoalidade, né? Qual critério nós vamos utilizar? Olha, o critério que vamos utilizar é a antiguidade. Os mais velhos recebem primeiro. Ah, mas vai gerar brigas lá e discussão entre eles lá, olha, por que tu pagou
a fulana e não pagou o ciclano, né? Então, mediante isso, nós decidimos adiar de outubro para tentar pagar todos eles em novembro, né? Estamos trabalhando para isso, e as gurias estão lá, estão trabalhando, além das atribuições normais delas, do dia a dia, né? No mês de outubro, agora, elas trabalhavam também em relação à promoção por merecimento, que não foi congelada pela Emenda Constitucional 113 e nem pela Lei Complementar 173. Estavam trabalhando na promoção por merecimento no mês de outubro. E também, paralelamente a isso, trabalhando nessa questão de fazer buscas nas fichas e digitação e reenquadramento de nível e classe. Mas a expectativa do FAPES é agora, no mês de novembro, estar concluindo os trabalhos, pagando para essas pessoas, ainda essas profissionais do magistério que ainda não estão... não está todo ainda completo ainda a implantação, né? Que não tem que ser feito decretos também, né? Enviados ao Tribunal de Contas, alterando, né? Os vencimentos, alterando alterando ali o ato da aposentadoria deles ali, né? Da homologação, dizendo que não vai ser mais a classe A, por exemplo, que vai ser agora a classe H. Então, tem todos esses casos, né? Cada vida tem que ser tratada de forma correta e responsável, né? Para não vir a prejudicar nem a nós do FAPES, que vão dizer assim, que como comissão que pagou errado, nem para mais, nem para menos. Inclusive, nós, nesse parecer do IGAN, ele trouxe, isso acho que já serve também, até mesmo para qualificar a justificativa, é um recurso extraordinário com agravo, qual o relator foi o ministro Celso de Mello no julgamento de 8 de agosto de 2017, onde, em resumo, ele traz ali recurso em mandado de segurança constitucional administrativo, professores aposentados, carga horária, majoração, paridade e encabimento. Ele diz aqui, em resumo, a garantia de paridade entre vencimentos e proventos não é irrestrita nem aleatória, que laboram sob a mesma situação funcional em que o servidor trabalhou quando na atividade, caso em que há unidade de regime jurídico. Em havendo diversidade entre as relações jurídico-funcionais dos professores, em face da diferença de regime laboral, não há como pretender paridade entre vencimentos e proventos, pena de enriquecimento sem causa e concessão de aumento sob fundamento de isonomia pelo Poder Judiciário. Então, e aí ele traz ali, uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos decorre, sem necessidade de lei específica, do disposto no parágrafo 8º do artigo 40 da Carta Política da República. Então, né, esse agravo aqui do ministro Celso de Mello, né, já nos diz ali, né, claramente nessa última frase, né, uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos decorre sem necessidade de lei específica. Então, o que nós percebemos é que está, então, havendo um avanço. O questionamento é justamente porque tinha havido um comprometimento, e principalmente da Secretaria da Administração, de um retorno a esta comissão, e diante da falta de retorno é que nós, então, entendemos necessário essa convocação para que pudéssemos esclarecer e concluir, né, o que tinha ficado em aberto em fevereiro e um questionamento da categoria, né, desses de inativos a esta comissão. Então, a intenção hoje é a gente conseguir dar aquele amarra, aquele ponto final daquela reunião de fevereiro
e que também não convocamos antes, justamente por questões da pandemia e por várias vezes em contatos diretos desta comissão para com a Secretaria e para com o FAPES, tínhamos que estava em análise, né, nós tivemos conhecimento deste parecer da DPM, né, que foi em agosto, começo de agosto, né, 8 de agosto, e depois dele foi feito em cima dele um parecer do próprio jurídico para o FAPES. Eu vou passar a palavra para a secretária da administração, tendo em vista que abrange a sua secretaria. Não era a secretária Cristiane que estava, em fevereiro, responsável pela pasta, mas quando tu assume a pasta, assume todos os problemas que a ela, né, são inerentes. Bom dia a todos. Me faço clara com a máscara ou é necessário retirá-la? Está muito claro. Esse microfone não tem problema. O nosso é que tem problema porque ele é automático com o ar da fala. Cumprimento, então, a todos os componentes da mesa, cumprimento o secretário Nelsinho, o colega Júlio. Vereador, conforme tu disseste, quando a gente assume tudo o que já estava tramitando. E, no momento, eu assumi em 1º de abril a pasta da administração e já havia essa solicitação de que a categoria dos inativos fosse enquadrada também no plano do magistério, que foi aprovado no final do ano passado e implantado em janeiro deste ano. Naquele momento, eu acompanhava ainda pelo Conselho do FAPES e não pela Secretaria da Administração. Então, após várias reuniões para tratar a respeito, porque a dúvida ali surgiu, e também essa necessidade de se olhar para os inativos, quando foi operacionalizada a implantação do piso do magistério, lá pelo RH, pela folha de pagamento. A Andriele, propriamente, que trabalha na folha de pagamento, foi aonde começou a ser questionado a ela o porquê que não teria esse enquadramento. Então, foram feitas várias reuniões do Conselho do FAPES e começaram a surgir dúvidas exatamente jurídicas. Não ficou claro, não ficou estabelecido no plano do magistério. Então, várias buscas foram feitas, tanto no nosso jurídico da prefeitura, quanto na DPM, que é o nosso órgão de assistência jurídica. Em decorrência da pandemia, levou algum tempo até que a gente pudesse ter reuniões, até que a gente pudesse verificar os pareceres que haviam sido elaborados até o momento. Mas, mais propriamente, depois, no 2º semestre, em agosto, foi recebido pela DPM, com todos os questionamentos que foram gerados em uma reunião do FAPES, de acordo com o que os professores inativos haviam solicitado. De acordo com esse parecer, então, ficou claro que, sim, eles devem ser enquadrados. Toda a tramitação já foi feita através do Conselho do FAPES e foi passada ao RH. As colegas do RH, tanto a Andriele quanto a Regiane, têm trabalhado diariamente para que agora, na folha de novembro, seja inserido os valores devidos a cada professor que teve o seu enquadramento. Só que, como o Júlio bem disseste, são vidas funcionais distintas. Cada uma delas tem o seu, enfim, a sua vida, que no decorrer da prefeitura se deu um encerramento em determinado momento, mas toda a ficha funcional tem que ser analisada, e isso tem sido feito pelos membros do conselho. Estão prestando essa assessoria para que o RH possa, então, fazer a devida operacionalização dos valores a cada um dos inativos que teve sua contemplação na implantação do piso do magistério. E a previsão é de que agora, no final deste mês de novembro, na competência deste mês, já estejam com seus valores recebidos. Vereador Marco, quer falar antes ainda? Secretário
Secretário da Educação, vocês querem se manifestar? Ele está para a segunda parte, vereador Marco. Por isso, se ele quiser manifestar nessa parte, fica à sua disposição, mas ele não tem a obrigatoriedade nem a necessidade. A parte dele é o segundo tempo. O Júlio pediu uma parte antes do senhor, eu vou conceder com a sua permissão. Só para deixar claro, né, que também aos demais colegas do FAPES também estão se empenhando, né? Embora a gente saiba que é um conselho do FAPES, mas cada um tem a sua atribuição dentro do FAPES, né? Uns é com a folha de pagamentos, outros é com a tesouraria, outro é com a área de recursos, né? Cada um cuida de uma parte, né? Mas agradecer a eles ali, porque mesmo não fazendo parte propriamente das suas atribuições específicas ali, eles têm colaborado com as colegas, né? Para agilizar esse pagamento, para poder agilizar esse acerto nessas matrículas, né, das pessoas que ainda restam ali, e estão se dedicando, né? A gente se conversa através de grupos de redes sociais, né, no WhatsApp, reuniões via Zoom, e são vários trabalhos paralelos, né? Agora mesmo do FAPES, nós já estamos trabalhando com o calculatorial. Paralelo a isso, estamos trabalhando também com esse reenquadramento do novo plano de carreira. Paralelamente a isso, também estamos trabalhando com a aprovação da política de investimentos do FAPES para o ano 2021. Então, são vários trabalhos, né? E também estamos trabalhando nesse mês, quanto à folha de pagamento, vão ser 2 eventos, né? Um que nós estamos planejando pagar a segunda metade do 13º, junto com o salário, né? Junto com os vencimentos, dia 25. Então, é um acúmulo de trabalhos, né? Vai ser, nesse mês de novembro, em específico, vai ser pago um retroativo, aquelas diferenças desses profissionais da educação que ainda não estavam recebendo, e mais ainda para todos os demais inativos e pensionistas também a questão do 13º, né? Segunda parcela do 13º. Então, devido a esse acúmulo de serviços, nós estamos fazendo essas forças-tarefas aí, uma jornada extra, e a gente agradece aos nossos colegas aí do FAPES que têm se dedicado para essa causa. Obrigado, vereador. Vereador Marco. Presidente Clayton desta Comissão de Educação, assessora Clair Jas Fernandes, que representa nosso vice-presidente vereador Ronaldinho Renocar, ao Júlio, ao secretário Nelson Geiger Filho, a secretária Cristiane, e pessoal que nos dá o suporte aqui e o que nos acompanham pelas redes sociais, um bom dia. Que bom que depois de tanto tempo, né, conseguimos chegar a esse entendimento e não a um impasse, um entendimento de interpretação diante de tantas dúvidas. Nós não podemos dizer que os aposentados e pensionistas não estavam sendo lesados. Essa é a palavra, estavam sendo lesados por conta de uma interpretação que demorou a maturar, a chegar num entendimento final, mas diante da legislação vinham sendo lesados. E que tem, mesmo com o apoio do sindicato, a participação do vereador Clayton, da nossa comissão, e tem os aposentados e pensionistas um poder menor de mobilização. Eles não estão na ativa, por mais organizados que tentem ser, esse poder de mobilização é menor. É lógico, é razoável que seja menor, por conta deles já não estarem inseridos no processo atual de estar na ativa. Mas, assim, agora, com esse entendimento que se aclara para todos, para o FAPES, para a administração pública, para o contexto todo,
vai se praticar a justiça para aqueles que estavam tendo perdas naquilo que eles tinham direito. Então, a minha consideração é essa, porque, mais do que tudo, a gente quer o cumprimento das leis e que, do ponto de vista da legalidade, dos direitos, que seja feita a justiça. Como o Júlio, em parte, falou, para que não se pague a mais, mas não se pague a menos para que se esteja perdas. Se pagar a mais, teria que depois entrar com processo administrativo ou judicial para reparos. Mas que bom que chega neste momento, depois de uma demora, por conta também da pandemia, mas de forma pacífica, que não precisa haver ingressos judiciais e com montantes, às vezes, também, que gera direito para aquelas pessoas, e com um montante corrigido pela justiça também, que impactaria no FAPES, né? Então, vejo, assim, de boa esse entendimento como o mais razoável e o melhor. E que bom que já vai estar sendo pago agora na folha de novembro, e que sana, penso, totalmente esta questão aí deste impasse. Obrigado, presidente. Confirmando, então, junto com o presidente do FAPES, até porque houve alguns questionamentos aqui, e eu entendo que ficou claro, e aí só para a gente confirmar, então, presidente, serão enquadrados, de acordo com determina, né, a Constituição Federal, esses enquadramentos serão ajustados a esses inativos, serão pagos essa diferença de maneira retroativa a contar de janeiro. E um questionamento que houve ali, posso aqui também já manifestar e o senhor confirmar, que também não vai haver nenhum rebaixamento de acordo com o salário que recebia o ano anterior, até mesmo porque a Constituição já determina que ninguém pode receber menos do que aquilo que recebia. Para isso, a própria Lei Complementar 39 já traz ali a questão da parcela destacada, que essa parcela vem garantir que não haverá, então, nenhum rebaixamento, nem agora e nem depois, porque a Lei Complementar 39 também diz que o mesmo reajuste que tiver no salário é o mesmo reajuste que terá na parcela destacada. Porque algumas pessoas, às vezes, confundem, que acham que essa parcela vai ser congelada. Não, a lei já determina que ela terá o mesmo reajuste. Então, deixando claro, assim, para quem está acompanhando, e aí também a sua confirmação, né, diante disso, se é exatamente isso. Vereador, é exatamente isso, né? O senhor colocou ali, a gente é conhecedor do assunto, né? Mas, de repente, para aquelas pessoas que não ficou claro, que tem alguma dúvida, né? É que, às vezes, para nós, do dia a dia, já é tido como certo. A gente fala no dia a dia isso, né? Mas, daqui a pouco, para a pessoa que tem dúvidas, né? Existe o princípio da irredutibilidade, como o senhor falou, né? O que é a irredutibilidade? Não pode existir uma redução de vencimentos, né? Uma redução da remuneração do servidor. Então, por isso a parcela destacada, né? E essa parcela destacada também é corrigida, né? Anualmente, de acordo com os demais vencimentos. Não é uma parcela destacada congelada, que algum dia ela vai deixar de existir, não é isso. Aquela pessoa que, ao final do enquadramento, ela teve ali uma parcela destacada de R$2.000, aqueles R$2.000 dela ali vão ser corrigidos, né, de acordo com o aumento dos funcionários, né. Isso aí. E o FAPES também está nos preparando, né, estamos pensando, dando tudo certo, né. A expectativa nossa é pagarmos, né, já retroativo, né, nesse mês de novembro. Estamos trabalhando desde outubro para isso, né. Desde o início de outubro estamos nessa frente de trabalho e acreditamos que vai dar tudo certo. Quero aqui, então, em nome
da Comissão de Educação, agradecer a participação do servidor Júlio, que é presidente do FAPES, pelas respostas sanadas. Também agradecer a cada um dos servidores que desempenham suas funções dentro do FAPES. E dizer aqui, como já fez a fala aqui o vereador Marco, depois de um período de estudos, debates que foram feitos, provocados por esta comissão nesta casa, é muito positivo quando saímos com uma posição favorável aos nossos servidores, mesmo que com um pouco de demora, devido a estas questões legais que realmente precisavam ter essa segurança jurídica para bem do município e para bem dos servidores, mas que então ainda neste novembro será sanado e ajustado. Então, para nós encerrarmos esta primeira parte e podermos liberar então o presidente do FAPES e aí partir para a segunda parte, também passo mais uma vez para o vereador Marco. Não, só fazer um breve reparo assim, ver como um processo de litigância que entrar na justiça pode ser extremamente moroso e por isso a gente deve esse esforço deve ser comemorado. Vamos ver aí o direito do piso. Anos com os professores na justiça, uma lei de 2011 e cada um entrando individual. Para entrar em 2011 em vigor. Isso, mas ela vale a contar de junho de 2011. 2011 é a validade. Então, para ver como um processo na justiça pode se arrastar. E fosse esse, no caso, também. Então, esse entendimento aí, esse aclaramento aí, é o melhor para todos. Pagamento retroativo que vai acontecer agora e fica pacificada a questão. Né? Obrigado, presidente. Então, agradeço então essa participação. Nós sabemos que muitos dos inativos alguns tinham ingressado judicialmente solicitando essa equiparação, mas a partir do cumprimento pelo Fundo de Aposentadoria e também pelo Poder Executivo deste cumprimento, esses processos também vão acabar caindo porque está sendo já atendido pelo FAPES. Então, isso deixa-se de criar um passivo para o Fundo de Aposentadoria, que poderia ocasionar aí futuramente também aí numa despesa muito maior do que o reconhecimento neste momento. Então, agradeço a participação, presente agora aqui também a dona Nelly, que é contadora da Câmara e que também faz parte do Conselho do FAPES. Obrigado pela sua presença aqui, dona Nelly. É uma pessoa que nós respeitamos muito aqui na Câmara e temos muita admiração pelo seu trabalho e pelo seu empenho. Júlio, obrigado pela tua presença e nós sabemos que tu tem bastante coisa lá embaixo para fazer, então fica à vontade, tá? Para descer, voltar para... Então tá bom. Concluída esta primeira parte, nós passamos neste momento, então, para a segunda parte desta reunião de convocação, a qual nós aproveitamos o mesmo momento para conseguir sanar os dois temas em uma única reunião. A segunda parte, então, se trata dos contratos administrativos dos profissionais do magistério. Assunto este que também já fora tratado por esta comissão, junto da Secretaria da Educação, Administração e incluindo o jurídico do município em uma outra reunião, onde se houve, então, o entendimento e a retomada dos contratos após um diálogo aí entre comissão e Poder Executivo e o entendimento da necessidade. Mas que a comissão
nas últimas semanas tem sido extremamente questionada devido à não renovação dos contratos administrativos, mesmo mediante a Lei Complementar número 44, de 29 de junho de 2020, que altera, então, a Lei número 390, de 31 de dezembro de 2002, que inclui o parágrafo único no artigo 247 dessa Lei Complementar 390, que diz o parágrafo único: o prazo estipulado no caput deste artigo poderá ser prorrogado excepcionalmente pelo período de 6 meses, caso o município esteja enfrentando estado de calamidade pública devidamente declarada, na hipótese em que as contratações já autorizadas não haja candidatos a serem nomeados ou admitidos e as circunstâncias impeçam, dificultem ou não recomendem a realização de novo processo seletivo, ainda que de forma simplificada. E 29 de junho, então, é esta lei complementar. E nós questionamos o Poder Executivo, tive como presidente da comissão também fazendo uma diligência na Secretaria da Administração, onde nós buscamos, então, o memorando que determinava, o memorando da Secretaria de Educação para a Secretaria da Administração, um memorando da Secretaria da Administração para o Departamento Pessoal e também solicitando ali o parecer do jurídico do município, informando o porquê desta não renovação. O que nos surpreendeu que não havia no momento, e pelo que foi respondido no ofício na semana passada, que ainda não há estes memorandos, informando para a não renovação destes contratos administrativos, ao que nós entendemos que deveria ter este memorando informando, porque não é possível que não se renove um contrato e nele não haja nenhuma informação a este servidor final que deve executar o serviço. Ele precisa de um documento dizendo o que ele deve fazer ou não fazer. Então, por isso, nós estamos aqui para tratar e entender por que não está sendo renovado esses contratos, mediante autorização legislativa, e também por que não há esses documentos dentro do Poder Executivo, de uma secretaria para outra e de um departamento para o outro dentro da própria Secretaria da Administração, e se esse já é um ponto definitivo da não renovação de alguns contratos. Também nós queremos a informação de quantos contratos não serão renovados e como está sendo substituído esses profissionais do magistério em caso de manter a não renovação, quem estará atendendo estes alunos dessas turmas, como que será procedido, inclusive tendo supervisores que estão ali nesta demanda. Então, não são professores de sala de aula e também professores que estão atuando na supervisão. Vou passar primeiro para a secretária da Administração, para que possa nos responder a respeito dessa ausência de documentação entre uma secretaria e outra e dentro do próprio departamento, de um departamento e outro dentro da própria Secretaria da Administração. Vereador, como a gente já havia falado pessoalmente no dia que foi na Secretaria da Administração, nós conversamos sobre a vedação eleitoral. Tem a Lei 9504 de 97, e ali, no seu artigo 73, inciso 5º, fala em nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, entre outras questões, que seria vedado nesse período eleitoral.
E, de acordo com a jurisprudência que a DPM nos emitiu, o ministro Edson Fachin entende que renovar um contrato temporário é interpretado como uma contratação, de qualquer forma. Então, em reunião com o nosso jurídico, em uma reunião que tivemos entre secretários e jurídico, ficou estabelecido de que seria uma conduta vedada se renovássemos os contratos temporários de professores, mesmo com a lei autorizativa que tivemos no final de junho. Foi até questionado para o nosso jurídico. Nós temos uma lei autorizativa que nos permite renovar o contrato por mais 6 meses. O jurídico nos orientou que qualquer lei federal se sobrepõe à lei municipal. E, de qualquer forma, com essa jurisprudência aqui, está bem clara, eu lhe entreguei uma cópia no dia que esteve lá, está bem clara ali de que o ministro interpreta de que, mesmo que seja uma renovação, é uma nova contratação. Então, diante dessa questão, diante desses fatos aqui que nos foram passados, decidimos que não faríamos a renovação por ser uma conduta vedada em período eleitoral. Quero dizer aqui também que, em uma análise jurídica que nós realizamos, ao IGAN também questionando e usando, na verdade, parte deste documento da DPM, que é o que nós temos presente aqui, mas que, na verdade, não houve um parecer e nós entendemos que deveria ter um parecer exarado do jurídico da Prefeitura. O jurídico deveria ter interpretado esse papel que está aqui. É isso que nós entendemos. O jurídico precisa fazer essa interpretação. O que me parece é que foi feito de maneira muito rasa este posicionamento, porque não há um documento dentro do Poder Executivo com tal determinação e justificando por quê. Não é possível não ter uma recomendação dentro, está se usando apenas da DPM direto, mas tu recebe a orientação e, em cima dessa orientação, tu tem que fazer a orientação do Poder Executivo. Nós, como comissão, por exemplo, sempre recebemos a orientação e, em cima dela, nós temos que dar o parecer. E, diante disso, né, nós entendemos que pode, né, e existem ali 2 casos, por exemplo, quando se trata de saúde e de segurança, são questões que são automaticamente entendidas como necessidade emergencial e ela tem uma autorização, né, algumas permissões a mais. Mas também é possível que o Poder Executivo comprove a real necessidade, né, de ter este profissional. Isto é possível observando caso a caso. Mas, sim, entendemos que há um risco para o prefeito de responder ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público caso não consiga justificar de maneira clara e que o Ministério Público e o Tribunal de Contas entendam, né? É um risco que corre. Mas eu pergunto, então, por que não foi renovado, tá? Já que é o período eleitoral. Tá? O período eleitoral iniciou no dia 15 de agosto. Por que, então, não foi feita a renovação em 14 de agosto de todos esses contratos? Porque aí não há vedação. Poderia ter sido renovado todos esses contratos em 14 de agosto e nós não teríamos esse problema agora. Esse é um entendimento claro também, porque nenhum problema de tu antecipar a renovação devido à vedação eleitoral. Vereador, como o senhor bem sabe, nós tivemos a suspensão de alguns contratos. Devido à suspensão de alguns contratos temporários de professores, eles postergaram a data do término desses contratos. Então, o término desses contratos que foram postergados, eles caíram em datas posteriores ao dia 15 de agosto. Foi por esta razão que não foram renovados antes, por haver essa suspensão, o que postergou em torno de 56 dias, se não me engano, e agora, dentro do período eleitoral, é que teve o término definitivo
daquele contrato do início do ano. Foi por este motivo que não foi feito antes. Secretária, então não foi observada a possibilidade de ter antecipado a renovação. Poderia ter sido feito independentemente da data de vencimento, antecipar a renovação a contar de 14 de agosto por 6 meses. Foi observado o prazo de término do contrato de acordo com a postergação que houve em razão da suspensão. Então, essa postergação se deu, novamente, como eu digo, dentro deste período eleitoral. Lá no momento da suspensão, quando eles não executaram a função e em torno de 56 dias após foram novamente convocados para prestar serviço, ali teve uma alteração de data no contrato deles. Então, em razão disso, lá em 14 de agosto não foi revista essas datas. Essas datas seguiram a tabela que já estava previamente estabelecida. Sim, o que eu quero deixar claro, secretária, é que poderia ter sido feito a renovação em 14 de agosto, independente da data de vencimento dos contratos. É isso que eu estou manifestando nesse momento. Independente de se o contrato venceu em setembro, venceu em outubro, mas ele poderia, no dia 14 de agosto, ter sido renovado antecipadamente por 6 meses. E aí nós não teríamos esse problema. Então, o que estou manifestando agora é que faltou se observar esta antecipação da renovação. Diante do que está sendo apresentado neste momento, e na segurança jurídica para evitar um possível processo do MP ou do Tribunal de Contas ao prefeito municipal, se compreende esta prudência do Executivo. Mas nós entendemos também que poderia ter sido feito em 14 de agosto, assim como foram todos aqueles que precisaram se licenciar, né, para poder vislumbrar um cargo eletivo em 15 de agosto. Esta data servia também para isso. Ela poderia ter sido renovado os contratos nesta data. Então, isso não foi observado pelo jurídico nem pelas secretarias. É isso. Nós seguimos o mesmo trâmite que havia sido feito anteriormente, seguiram as mesmas datas que estavam programadas para término. Nada foi alterado, apenas postergado. Eu, com todo respeito, quero dizer aqui que o problema, vereador Marco, está dado nesta parte. Depois nós vamos ver como vamos resolver as questões destes alunos. Mas de que faltou, por parte do Poder Executivo, perceber este problema e ter realizado a renovação em 14 de agosto. Então, houve aqui uma falta do Poder Executivo ao não perceber este documento da DPM, e que, como ele não tem data, ele é parte apenas de um documento, é a página 38, na verdade, que é o único documento que existe na Prefeitura, o qual foi, pelo menos, nos disponibilizado. Ele mostra a vedação, mas o que me fica claro aqui é que o Poder Executivo não se preocupou até esta data com esses contratos, e houve aqui uma falha ao não renovar esses contratos no dia 14 de agosto. Esta é a interpretação que tenho, analisando os movimentos e a falta de documentos dentro do Poder Executivo, porque não tem nenhum documento entre secretarias e entre departamentos da própria Secretaria da Administração que comprove algo diferente disso, até porque tudo que foi tratado, então, dentro dessa secretaria foi de boca até o momento. Vereador, quanto à questão da renovação em 14 de agosto, os contratos estavam em sua devida vigência. Prorrogar algo que está ainda vigente nos parece um pouco confuso, no mínimo. Então,
Nós não, em nenhum momento, pensamos nisso, porque havia aquele período ainda que os professores estavam desenvolvendo suas atividades de acordo com aqueles dias que haviam sido suspensos e postergou o término do contrato. Então, renovar o que está vigente é, no mínimo, confuso. O senhor não concorda comigo? Com todo respeito, eu não concordo, secretária. Eu vou lhe dizer que confuso é o Poder Executivo não ter um parecer do seu jurídico para a senhora como secretária da administração. Confuso é não ter um memorando da Secretaria da Educação, seja solicitando a renovação ou qualquer outra coisa, para a sua secretaria. Confuso é não ter uma orientação da senhora como secretária aos demais servidores da secretaria, aos departamentos, determinando o que deve ser feito. Confuso é a falta de planejamento quando não se enxerga que existe essa determinação judicial e não consegue se perceber que ali na frente vai se ter este problema de não poder renovar os contratos. Isso chama-se planejamento. Eu tenho que pegar, se eu sei que é um ano eleitoral, que nós temos algumas vedações, deveria sim ter sido renovado em 14 de agosto para que não houvesse o cancelamento desses contratos agora e não ficasse o secretário da Educação em maus lençóis como ele está agora. Porque, inclusive, está tendo que organizar esse atendimento, e aí nós veremos, num segundo momento, como será essa organização, tá? Porque alguém vai ser prejudicado, ou diversos alguém. Nós teremos os professores que sequer foram informados com antecedência que seus contratos não seriam renovados. Mais uma vez, eles não foram respeitados e não receberam essa informação. Quem vai substituir, que deve estar ficando sabendo em cima do laço, e esses alunos que terão ali, na reta final, outros profissionais do magistério atendendo, e que nós esperamos que sejam todos habilitados na área a qual eles estarão prestando esse serviço. Sem contar que talvez não receberão por esse serviço, porque terão que fazer uma prestação de serviço extra, inclusive. Então, este é o meu entendimento de confusão, é uma falta de planejamento, prevendo esse corte, essa não renovação dos contratos. Então, faltou do Poder Executivo, mais uma vez, este planejamento. Vereador Marco Longaray. Na mesma senda do professor Clayton, presidente desta comissão, eu vejo como uma falha do planejamento periférico, de olhar um ano atípico. Este não é um ano normal, é um ano de eleições. Outras legislações incidem. Foi esta mesma falta, essa falha no olhar periférico, que fez com que o reajuste dos servidores públicos fosse prejudicado. A legislação não foi observada a tempo, e quando o reajuste foi miserável, 0,5%, quando poderia ter sido 3%, 3 e pouco. Então, os impactos que vão causar com esses professores que terão o contrato não renovado, os reais impactos a gente talvez não possa quantificar exatamente, mas eu imputo na questão de tu ter um planejamento mais olhando o contexto todo. E às vezes a gente está fixado naqueles términos de contrato normalmente, cuja vedação em ano eleitoral não é permitido, e tu não conseguiu ter uma condição, uma capacidade de olhar para o contexto e te antecipar
ao que poderia ser adequado. Esta é a minha visão no sentido de planejamento e faço essa remissão também ao reajuste do funcionalismo que foi penalizado este ano por causa de não observância das legislações que impactam em ano eleitoral. Essa é a consideração, meu presidente. Devolvo para o secretário da Educação. Bom dia, vereador Clayton, vereador Marco, Clair, colega Cristiane. Como bem foi falado aqui, realmente é um ano completamente atípico. É um ano bem diferente. As coisas não acontecem de uma forma normal, nem numa trajetória natural daquilo que a administração pública vem acostumada a fazer. Em primeiro lugar, a renovação do contrato tem a vedação eleitoral. Isso é pacífico, isso é claro. Não pode haver renovação. Quanto ao entendimento dos ilustres vereadores, de que deveria ter um planejamento, de que deveria ter uma renovação anterior, que deveria ter essa previsão, e que fosse feito isso em 14 de agosto, não foi feito, não foi pensado, e também não foi o entendimento. Prejuízos nessa pandemia todos vão ter, todos têm. Agora, eu queria deixar claro aqui, ilustres, que sim, a Secretaria da Educação vai suprir essa demanda com os professores que tem, e essa relação, como eu não tive, como não foi junto ao ofício esse pedido da comissão, do término dos contratos e de quem vai substituir esses contratos, que até amanhã eu já me comprometi com o vereador presidente Clayton de entregar essa relação. Então, esses professores que não tiveram os contratos renovados por imposição legal, por imposição de uma lei eleitoral e por um entendimento muito claro do Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Edson Fachin, esses contratos, sim, eles foram avisados, o vereador. Tá? Eles foram... foi feita uma reunião com os nossos diretores, e os diretores todos foram incumbidos da tarefa de informarem a esses professores que os contratos não seriam renovados. Até porque esses professores sabiam, quando foram contratados, que o período deles era 6 meses e mais 6 meses. Posteriormente, houve a aprovação da lei complementar que permitiu mais 6 meses. Isso criou uma expectativa de direito que eles poderiam ter mais 6 meses de contrato renovado, mas que não foi o entendimento da administração nem da Secretaria da Educação. Quanto aos documentos, não, realmente não foi feito um memorando para a Secretaria da Administração, por parte da Secretaria da Educação, em razão de que tem uma vedação. Quer dizer, a Secretaria da Educação vai encaminhar um memorando à Secretaria da Administração para dizer que, olha, o contrato não vai ser renovado porque tem uma lei eleitoral que impede. Não. É evidente, se tem uma lei que impede a renovação, como vai haver um documento pedindo o cancelamento? Mas é evidente, tem uma lei que diz que não pode ter renovação. Por isso que não foi feito memorando nesse sentido. E, por consequência, foi feita uma reunião entre Secretaria da Educação, Administração e Procuradoria do município, onde as questões foram conversadas e disse, olha, não pode ter a renovação, não vai ter, porque tem o impedimento da legislação, e se procedam conforme as coisas acontecem. Então, ficou determinado que a Secretaria da Educação iria informar os seus diretores, que iam informar os professores, de que com o término do contrato já previsto, não haveria renovação. Simples assim. O fato da comissão ou dos vereadores entenderem
que teria que ter um memorando, que teria que ter um parecer, e ser um entendimento que eu respeito da comissão, mas o nosso entendimento é outro. E não haveria essa necessidade. Então, esses profissionais vão ser substituídos dentro daquilo que a Secretaria da Educação tem disponível, com as suas devidas habilitações, vereador. Então, algumas turmas, sim, vão ter alguma troca de professor para esse final de ano letivo. Eu quero, primeiramente, secretário Nelson Egon Geiger Filho, secretário da Educação, dizer que, primeiro, com todo respeito, eu discordo quando o senhor diz que não há necessidade de memorando. Primeiro, entendo que a Secretaria da Administração deveria ter enviado um memorando à Secretaria da Educação informando que não haveria renovação. Entendo que o jurídico deveria ter orientado. Nós estamos tratando do serviço público onde as coisas são realizadas... O jurídico orientou... Por documento, de boca, tem que ser por escrito. Não, mas isso é no seu entendimento. Não, não é meu. Todo procedimento dentro do serviço público é por escrito. Ele não pode ser de boca. O servidor que executar um serviço que foi ordenado a ele de boca e tiver errado, ele pode ser, inclusive, apontado por isso. O serviço público deve ter determinação por escrita. Mas a determinação é de uma lei federal, vereador. É uma lei que impede a renovação. Exatamente. Uma lei eleitoral que impede a renovação. Mas a orientação... Simples. Não pode. Ok, mas a orientação dentro do serviço público, perante essa lei federal, é por escrito, não é de boca. A orientação... A lei já existe, vereador. A lei 9.504. A lei existe e deve haver a orientação dentro do serviço público do município, orientando que, mediante esta lei, será tomado tal providência. O senhor tem esse entendimento certo? Eu não. Este é o entendimento legal. O senhor, como secretário da Educação e como advogado, tem esse conhecimento. Então, faltou o documento. Não existe documento dentro da prefeitura aonde informe um setor ou outro que vai ser. Segundo ponto, que sou questionado por algumas pessoas, de que foi dito que foi informado. Veja bem, foi informado em uma reunião de diretores para esses informarem a esses professores, mas nós não recebemos até o momento nenhuma prova física e escrita desta. Eu solicito, então, que seja enviado também a esta comissão o memorando ou o ofício que foi enviado a essas direções. Se não foi enviado... vou concluir, secretário, eu lhe ouvi em toda a sua fala. Se não foi enviado nenhum memorando, nenhum ofício aos diretores, e deveria ter sido feito, tá? Mesmo que em reunião de diretores, normalmente se avisa na reunião, registra-se em ata e é enviado o ofício da Secretaria de Educação para os diretores. Ou então tem que ter, no mínimo, a ata registrando que foi dada esta informação aos diretores. Então, nós, como comissão, estamos solicitando esse documento que comprova, inclusive, a data. Porque daqui a pouco eu sou questionado aqui por alguns professores se a culpa, então, deles não terem sido avisados é dos diretores. Tem professor que diz que não foi avisado. Nós queremos ter a prova de que esse professor foi avisado. E aí se justifica, por isso que tem que ser por escrito, porque aí não tem essa. Um diz que avisou, o outro diz que não avisou, mas não existe prova. Nós não temos o documento. O que a comissão quer é isto, inclusive para a proteção da própria Secretaria e do próprio Poder Executivo. E também quero dizer aqui que a Lei Complementar 44, de 29 de junho, ela data, veja bem, de 29 de junho. Ela é 45 dias antes da vedação, que é 90 dias antes da eleição. Então, 45 dias antes foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, esta lei complementar. E aí, não são palavras minhas, são suas. Não foi feito, não foi pensado e foi entendimento. Me desculpa. Se não foi feito, não foi pensado, então não foi entendimento. O entendimento houve depois da data. Não foi feito e não foi pensado. Concordo com o senhor e respeito muito e aqui a sua posição e a sua admissão. E digo de passagem,
admiro pela posição e assumir que não foi feito e não foi pensado. Então, quero parabenizar o secretário pela postura, aonde reconhece aqui que não foi feito e que não foi pensado na antecipação em 14 de agosto. Mas o entendimento foi posterior, então, e não antes. Porque se houvesse esse entendimento, então teria sido em algum momento pensado. Então, dizer aqui que não se renovou no meu entendimento, e aí podemos ouvir o contraditório, com certeza, que não foi feito esta renovação em 14 de agosto, porque não foi pensado isso até lá. Né? Ou corrobora com o que nós falávamos há pouco, né? Faltou um pouco de planejamento, como já aconteceu quando do reajuste da reposição salarial, na verdade, dos servidores públicos do município. Nós percebemos que aconteceu pela segunda vez o mesmo equívoco no mesmo ano eleitoral, onde se perdeu a oportunidade de fazer dentro do prazo legal. Poderia sim ter sido renovado em 14 de agosto. Dizer que o profissional foi contratado por 6 meses, sabendo que poderia ser renovado por mais 6. Mas quando foi feita essa lei complementar, foi informado a eles que eles iriam, então, até o final do ano, porque foi para isso que a lei foi feita, para que completasse com o mesmo profissional do magistério, mantendo a mesma qualidade do ensino, ainda mais num ano atípico como estamos vivendo, que é um ano de pandemia, onde é muito difícil tu preparar a atividade, avaliar esse aluno totalmente à distância. Nós estamos percebendo isso dentro da sala de aula. A dificuldade que se existe, e é um aprendizado novo para o aluno, para o profissional do magistério, assim como para as direções e como para a Secretaria da Educação. Nós reconhecemos, é complicado, não é fácil. Nós nunca passamos por isso. Nós não temos conhecimento de uma atividade nesse sentido e, com certeza, e aí não é culpa de ninguém, nós não estávamos preparados para atender de um momento para o outro esses alunos à distância. Nem com ferramentas, porque não se pensou nisso, não se esperava que isso acontecesse. Então, realmente foi algo que aconteceu da noite para o dia e que estamos vivenciando e vamos terminar o ano dessa forma. Eu não enxergo outra maneira e concordo quando a Secretaria tomou a decisão de que não tem outra maneira. E não tem mesmo. Então, nós vamos ter que nos adequando nesse formato da educação. Mas entendo também que prejudica muito o aluno quando agora vai ser trocado o profissional que manda esta atividade. Dito isso e ponderando sobre esta fala, secretário, e já lhe digo então que nós, como já tínhamos falado que estava no memorando, deveria estar o memorando em anexo ao ofício. Então vou conferir se na secretaria houve a falha de não anexar o memorando, mas tem que ter esse memorando. Aparece para nós como recebido eu não recebi, vereador. pela pessoa específica dentro do Poder Executivo. Tá? Então, nós vamos ter que rastrear este memorando número 302, que ele pede a lista de profissionais do magistério que não tiveram e não terão seus contratos renovados. Mas eu me comprometo, vereador. Bem como quem substituirá esses profissionais e de que forma substituirá. E ainda o número de alunos por turma, né, dessas turmas. Qual é a turma? O profissional que sai, quem vai substituir, de que forma e quantos alunos tem esta turma. Tá? Então, eu estou acrescentando agora o número de alunos nestas turmas. E, até porque nós temos que entender se não vai haver também uma sobrecarga e sem o recebimento também, tendo em vista que eu creio que não pode nem ter creche nesse momento. Não. Então... Pela mesma razão, pela mesma lei. Exato. Então, cria-se aqui um imbróglio, né, para resolver o atendimento, principalmente dependendo de quantos são, né, esses profissionais e quantos alunos deixarão de ser atendidos por esses professores que o atenderam até o momento. Esta é a preocupação, que é a mesma preocupação que nós já tínhamos quando da primeira convocação. Essa informação eu vou até amanhã, já tinha me comprometido, que até amanhã vai ser enviado aqui para a comissão.
Vereador Marco, eu só estou... Secretária da Administração. Algo a mais a ser respondido, vereador? Estou, se vocês abrindo, se tem mais alguma manifestação que a secretária gostaria de fazer, suas considerações finais, também as considerações finais do secretário, depois nós faremos as nossas e estaremos encerrando. Vereador, como já foi falado aqui, mais uma vez ratifico o que foi dito. A questão da prorrogação dos contratos ter ocorrido lá até 14 de agosto, não se foi em momento algum analisado, porque estavam vigentes os contratos. Então, em vigência, os contratos não se analisa em um momento anterior do término uma possível prorrogação. Ratifico isso. Quanto à questão da tramitação documental dentro da prefeitura, de um setor para outro, de uma secretaria para outra, o jurídico orientando por escrito, nós trabalhamos muito com decisões em reuniões, muito, porque a tramitação de documentos dentro da prefeitura ela é imensa, o senhor deve ter conhecimento. Ela é extremamente grande em diversos setores, em diversas secretarias. Então, assim, nós tomamos as decisões, muitas vezes, em reuniões, decisões, claro, com todo o amparo jurídico e demonstrações de quais atitudes deveremos ter, que é o que foi feito desta forma. Então, deixamos aqui, mais uma vez, claro, que as ações que nós tomamos quanto à não renovação dos contratos foi pura e exclusiva vedação eleitoral. E agradecemos mais uma vez o espaço aqui, vereador, estarmos aqui debatendo referente a assuntos entre executivo e legislativo, e reforço que estamos sempre à disposição. Sabe que chegando na prefeitura é sempre recebido qualquer pessoa, e vamos sempre deixar às claras tudo o que vem ocorrendo e os motivos pelos quais nós tomamos essas ações dentro do Poder Executivo, mais propriamente pela Secretaria da Administração, que é a pauta do momento. Secretário da Educação. Acho que foi tudo conversado, foi tudo debatido. E até amanhã, então, a gente entrega para a comissão essas informações que o vereador solicitou, que eu não tinha recebido, junto ao ofício. Creio que é isso. Junto ao ofício também, então, essa comprovação da notificação aos diretores, Não tem notificação para o diretor. Mas a ata da reunião existe. Não tem ata da reunião, foi uma reunião online, foi via web. A Secretaria tem feito reuniões entre diretores, não registra uma ata, não tem registro dessa reunião? Às vezes sim e às vezes não, depende da pauta. Eu continuo, então, quero por escrito informando que não existe comprovação da Sem notificação, problemas. secretário. Sem problema nenhum. E se não existe, então tem no documento dizer que não existe. Sem Foi problema feito nenhum. de forma formal, então. Foi feito em reunião com diretores. A reunião informal, se não tem ata, a reunião foi informal. A maneira como a gente realiza as reuniões e a maneira como a gente faz a gestão na secretaria, isso é uma questão minha como secretário. As reuniões que eu faço com os diretores, dependendo da pauta tem ata e dependendo da pauta não tem. Concordo. Porque as reuniões são todos os meses, são mensais. Concordo com o senhor. Só continuo dizendo que se ela tem ata é uma reunião formal, se ela não tem ata é uma reunião informal. Ou seja, a notificação foi feita de forma informal. Então, de que maneira eu sei se o professor foi notificado pelo diretor? Não existe comprovação, então o professor diz que não foi notificado com antecedência, a secretaria não tem como dizer que foi, então a razão está do lado do profissional do magistério. Mas ninguém está tirando a razão de ninguém aqui, vereador. Eu recebi na secretaria vários professores, a Secretaria da Administração também recebeu, atendi por telefone várias questões. Sim.
Vereador Marco Longaray. Considerações finais. Bem, quero dizer que sobre o primeiro ponto que tratamos, que trata do repasse do índice para os pensionistas e inativos, eu digo que chegamos a um bom entendimento, porque não vai precisar, ainda que, como eu disse na fala preliminar, fala primitiva, que estavam sendo lesados por conta desta interpretação, é bom que se chegue nesta pacificação para não gerar litígio e que as contendas no judiciário se alongam. Então, serão pagos de forma retroativa agora na folha de novembro. Isto fica de bom para todos, no sentido que vai haver essa recuperação. No assunto que estamos tratando aqui dos contratos, eu já manifestei que faltou aquele olhar periférico de planejamento. Se tu tem uma demanda por estes profissionais, deveria tu tem que estar tá ligado na legislação de um ano eleitoral, um ano especial, e poder fazer a tua previsão, a tua projeção de acordo com as necessidades, e tinha autorização legislativa para isso. Só fazer um pequeno reparo e totalmente extra a esta reunião, a fala da secretária Cristiane, que diz que está sempre muito aberta, e de forma geral, sim. Mas eu tive grandes dificuldades, embora fomos recebidos 2 vezes lá pela Frente Parlamentar dos Alagamentos, chegou um momento que a senhora passou a não dar mais retorno, eu passei a deixar recados, e parece que desse assunto a senhora quis se eximir. Eu tenho entrado em contato, sei que até foi parar no judiciário, eu tenho entrado em contato com a promotora e sei que a prefeitura está respondendo algumas questões sobre o estudo hidrológico. Eu lamento que esse caminho de diálogo ali, eu várias vezes liguei para o seu telefone, não me retornou, deixei recados, não me retornou, mas é um outro só falando que está sempre aberto. Eu sempre tive a senhora como uma pessoa. Eu não sei por que ocorreu, porque eu estava insistente que houvesse a licitação do estudo hidrológico. Mas é apenas uma pontuação que eu faço sobre um aspecto que não é do trâmite desta reunião, meu presidente. Encerro por aqui. Muito obrigado. Fazendo o encerramento, eu quero aqui manifestar, diante das falas que foram feitas, primeiro, que houve apenas uma expectativa, secretário, de prorrogação para esses profissionais do magistério, dizer que eu tenho aqui, eu recebi pelo WhatsApp de professores contratados, termo de prorrogação de contrato administrativo de serviço temporário, e que no parágrafo 1º desses termos estavam previstos, inclusive, a dar a renovação, e dizendo que é de oriunda da Lei Complementar 44, alguns dizendo que poderia chegar até 24 de maio. Essa prorrogação está prevista dentro do termo de prorrogação do contrato da primeira vez. Então, quando foi renovado, após os primeiros 6 meses, eles assinaram este termo junto com o município, e está aqui a assinatura do prefeito, do profissional contratado e de 2 testemunhas. Então, não houve apenas um indicativo. A partir da aprovação da lei, foi assinado um termo com esses profissionais, entre o profissional e o representante máximo do Poder Executivo, que é o prefeito municipal. Então, houve um comprometimento por escrito com esses profissionais. E no momento que não vai haver a renovação, não houve esse mesmo informação por escrito ao profissional. Então, veja bem, se assinou um termo de prorrogação de contrato administrativo de serviço temporário,
pelo prefeito municipal e pelo profissional contratado com 2 testemunhas. E após, não há uma notificação por escrito a este profissional informando que não vai haver mais a renovação por força de lei federal. Então, entendo, neste momento, que o Poder Executivo faltou com esses profissionais da educação, ao não informá-los de maneira oficial a não renovação dos contratos. Assim como falhou ao não renovar os contratos até o dia antecipadamente, em 14 de agosto. Dizendo aqui que não foi feito porque não foi pensado pelo Poder Executivo, que faltou planejamento. E afirmo isso porque entendo que o Poder Executivo, neste momento, teve, secretária, um olhar micro e não um olhar macro, como deveríamos ter. Houve, como bem disse o vereador Marco aqui, um equívoco quando do reajuste dos servidores públicos do município de Camaquã no início do ano. E houve o mesmo equívoco na renovação. O Poder Legislativo fez a sua parte em 29 de junho de 2020, quando foi aprovado e depois o prefeito sancionou. Mas, após isso, o Poder Executivo não observou e não renovou os contratos desses servidores, que muitos deles ficarão agora sem receber os seus salários e sem, ao menos, ter sido informados de maneira formal e oficial, como deveriam ter sido informados, já que o contrato foi assinado e este período está em um termo assinado por ambos, pelo contratado e pelo contratante. Então, entendo, sim, que houve esta falta do Poder Executivo e vamos monitorar como será dado as atividades para estes alunos agora, destas turmas, que profissionais estarão enviando e em que condições estarão sendo enviadas, até mesmo para que não haja uma sobrecarga a esses profissionais. E cito exemplo aqui que nós temos, vereador Marcos, supervisores de 20 horas que provavelmente terão que tomar conta de 40 horas de uma escola sem receber por essas 40 horas. Se isso não pode acontecer. Se isso acontecer, estará acontecendo mais um equívoco. Se esse supervisor que atendia 20 horas vai ter que atender 40 horas e ainda terá que mandar atividade para 1, 2 ou 3 turmas do mesmo estabelecimento de ensino, também estará acontecendo um equívoco. E é isso que nós queremos saber e é por isso dessas informações adicionais que nós estamos solicitando, secretário. Inclusive, estou sendo transparente ao ponto de dizer o que nós queremos olhar nesse documento. Então, nós não estamos aqui armando nada, estamos apenas já dizendo para que nós queremos os dados. Eu não podia esperar outra coisa, né, vereador, que não estão armando nada, realmente, eu não posso esperar nada diferente disso de vocês, pelo respeito que eu tenho por vocês, não posso esperar nada diferente disso. Não, é evidente, o senhor vai ter todas as informações solicitadas. Então, quando é 10h40, agradecendo a presença da secretária da Administração, servidora Cristiane, ao secretário Nelson, secretário da Educação. Agradeço aqui a presença também do servidor Júlio, presidente do FAPES, que esteve num primeiro momento. Também aqui a assessora Clair Jaz, que esteve representando o vice-presidente dessa comissão, vereador Ronaldinho Renocar. A presença aqui do nosso secretário da comissão, o vereador Marco Longaray, e também da equipe de assistência técnica que esteve desde antes das 8 horas da manhã, preparando para que pudéssemos ter esta reunião nesta manhã de hoje, tratando de assuntos pertinentes aos servidores e de grande importância. Agradecendo a participação de cada um, aqueles que estão acompanhando, que se manifestaram, que questionaram, também agradecemos a participação de cada um. E quando é 10h41, dou por encerrada esta reunião de convocação pela Comissão de Educação do Poder Legislativo.
Um bom dia a todos e uma excelente semana para todos nós. Muito obrigado, até mais.